Meu nome é Elza Sayaka Fukushima, tenho 45 anos. Meu nome é Fábio Tavares Melo Viana, tenho 34 anos, sou servidor público, agente administrativo da Prefeitura do Recife. Meu nome é Luciana Marques, eu tenho 33 anos, eu sou engenheira química, fiz mestrado, agora estou no doutorado, sou funcionária pública do Estado. Meu nome é Gustavo Militão, eu sou estudante de jornalismo, sexto período da Faculdade Boa Viagem, já sou formado em publicidade e propaganda, trabalho numa revista, sou repórter de uma revista, em Paradigma, e sou estagiário da agência de notícias também da faculdade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, doença rara é conceituada como doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Tenho deficiência unilateral auditiva e com 35 eu apresentei o sintoma de uma síndrome rara hepática, chamada síndrome de Budd-Chiari, e que quase me levou a óbito, porque houve um trombo dentro do fígado e o sangue que deveria entrar no fígado parou, ele não conseguia entrar. Então houve um processo de falência, vamos dizer assim, né, de necrose. Então eu vim a me hospitalizar e UTI, todo um procedimento. É um procedimento que foi feito uma arteriografia, normalmente se faz quem tem problema cardíaco, mas no meu caso, pela urgência e pela gravidade, foi feito para poder desobstruir e tentar recuperar a circulação, né? E houve a desobstrução parcial. Então foi o que não me fez ter um colapso e a óbito. Mas assim, hoje, meu maior medo, né, que a minha hepato tem, é que eu adquiri uma hipertensão portal, que é uma pressão alta, né, que pode desencadear num rompimento de uma veia e vir a óbito por hemorragia, né? Existe o trombo, existem limitações alimentares, né? Tomo medicação anticoagulante até morrer, que é de praxe, mas e a gente vai levando a vida. Eu sou portador de ataxia espinocerebelar do tipo 3, conhecida como Machado Joseph. É uma síndrome hereditária, então, filhos de pais que possuem essa síndrome, mãe, no meu caso, minha mãe possui essa síndrome, tem 50% de chance de passar para o filho. Não existe limite de hereditariedade, ela pode passar para o meu filho e não há definição de quando vai terminar, em que geração terminará. Existem algumas especulações. Tenho pesquisado muito sobre isso na internet e lido algumas coisas que são bobagens, mas porque a gente não sabe nem onde procurar direito, na verdade, porque como é rara e não existe um grande interesse da classe médica de estudar, porque não é tão viável, não é rentável e somos tratados como capital, né? como mera contagem, como mera moeda. Eu tenho distrofia muscular, faço escápulo humeral. A distrofia muscular, ela afeta os músculos do corpo. Ela tem vários tipos, né? Mais de 30 tipos, são muitos. E é uma doença rara. Das doenças raras, ela é a menos rara, porque existe uma grande quantidade de meninos que tem outro tipo, que é a de Duchenne, que só afeta meninas. E a minha é uma das mais leves do meu tipo, de distrofia muscular, só que ela afeta o rosto, a musculatura do rosto, o sorriso, fechar os olhos, e afeta, além disso, o músculo superior e inferior, pernas e braços. E aí, imagina, né, que na adolescência você está passando por todos aqueles problemas normais da adolescência e aí você tem que se adaptar a uma situação de constrangimento, porque você não consegue ter a mesma, como é que eu posso falar, mesma situação das outras pessoas. Você não está passando pelas mesmas oportunidades que os outros têm, né? Eu sou portador de uma doença chamada osteogênese imperfecta,
mais conhecida como ossos de vidro ou ossos de cristal, que é uma doença que reduz a quantidade de colágeno nos ossos. Com isso, ela proporciona uma maior facilidade de fraturas com quem tem. A pessoa, por exemplo, que leva uma pancada, uma pessoa normal que leva uma pancada, ela pode não acontecer nada. E com essa, uma pessoa pode acontecer fraturas tanto de membros superiores, inferiores e até às vezes de crânio. Eu já tive 57, incluindo 2 de crânio, e as outras pelos membros superiores e inferiores. Há outros problemas que a osteogênese pode causar, dependendo do nível. São 4 níveis de grau, né? São 4 da osteogênese. O grau mais avançado, as pessoas podem ser acometidas de surdez, cegueira e outros problemas neurológicos, etc. Eu não tive nenhum desses. É por causa dessa degeneração cerebelar que somos atáxicos, temos como primeiro sintoma o desequilíbrio. Andar como se estivéssemos embriagados, porque ela ataca todos os músculos que fazem parte do corpo humano e começa atacando o equilíbrio. Os membros inferiores, membros superiores também, a gente fica com as mãos travando de vez em quando, tendo cãibra, e a voz também é prejudicada por conta do nervo, do músculo, a musculação da fala, e não afeta nada no cérebro. A cognição continua perfeita, mas a limitação em relação à movimentação, eu tenho uma avó mesmo hoje, tem 74 anos, que ela teve 3 AVCs, 4 AVCs na verdade, mas tem a síndrome também, a portadora da síndrome, e ela não se mexe sozinha. As limitações que eu tenho da osteogênese imperfecta são as limitações, assim, para questão de locomover só, de me deslocar de um local para outro. Na faculdade, por exemplo, preciso de um carro motorizado para me locomover, porque as distâncias são muito grandes. Eu não posso, por exemplo, quando eu estou em pé, se tomar uma pancada, eu posso cair e me machucar. Agora, quanto às limitações em termos de estudo, nunca tive nenhum problema com relação à osteogênese, não. Ela nunca me impediu, por exemplo, de estudar, de nada, de me divertir, de sair. Isso eu nunca tive. As limitações são, na verdade, são mais cuidados. O cuidado de você não tomar uma pancada, porque você pode se machucar. O cuidado de você evitar subir uma escada, por exemplo, que também você pode se machucar se você errar a passada, de ser uma escada sozinho, subir uma escada sozinho. Essas são as limitações que a mim a osteogênese me oferece. Quando chegou na adolescência, eu acho que foi pior, porque começaram mais as dificuldades. Eu tive que operar a coluna. Eu operei com 13 anos de idade, porque a distrofia afetou a coluna. E eu ia perder um pulmão se eu não fizesse essa cirurgia. Fiz a cirurgia, consegui voltar a andar, que muitos médicos diziam que eu não ia conseguir. Ficou muito complicado na minha cabeça, com 13 anos, né? Imaginar que eu não poderia voltar a andar mais. E aí, com a fisioterapia, eu consegui. Só que com 17 anos fiz novamente cirurgia, porque eu cresci bastante. E aí com 17, quando eu fiz novamente a cirurgia, eu não consegui voltar a andar como antes. Então eu usei andador e muletas. E essa fase foi muito complicada, porque eu imaginava, eu tinha certeza absoluta que eu ia voltar a andar. Você vê na casa da minha mãe, da minha avó já em São Paulo, as paredes são adaptadas com canos nas paredes para as pessoas que têm andar segurando aqueles canos. E minha mãe já anda de andador. E assim, a dificuldade que é, porque minha avó está em cima de uma cadeira, minha avó tem 74 anos, ela está em cima de uma cadeira, o cérebro dela não para, está pensando em tudo, ela não fala mais direito, ela não se mexe. Ela tem que comer, alguém dando comida, e eu fico pensando naquilo, assim, foi também uma das coisas que a psicologia me encantou, foi que minha avó melhorou muito quando começou o trabalho psicológico.
uma psicoterapia. Ela não fazia mais nada a não ser chorar o dia todo, porque ela estava em cima de uma cama e tinha a filha dela que toma conta integralmente dela, minha tia Cíntia, mas não havia ninguém que compreendesse ela, o que era que estava se passando, por que ela estava daquele jeito. Aí foi que a psicóloga começou a esclarecer que ela tá aí, gente, a cabeça dela tá aí. Eu não compreendia que a doença era degenerativa, era progressiva e que não existia a possibilidade de voltar a andar. Então, na minha cabeça, só existia essa possibilidade. Então, eu fazia fisioterapia, eu era focada, eu ficava só pensando nisso. Até que chegou um dia que caiu uma ficha. Aí eu disse, se eu ficar nessa, eu não vou viver. Porque todas as outras coisas eu deixei de fazer só focando em voltar a andar. E claro que escola não, né? Continuei indo para a escola porque meus pais, eles obrigavam, então eu tive que ir para a escola e foi ótimo para mim. E com isso eu via meus colegas indo para festas, saindo para boates. E eu não podia, porque como eu andava de muletas, não é que eu não podia, mas eu não tinha essa coragem. Eu tinha vergonha. Eu andava de muletas, então qualquer coisa que tivesse no chão e a muleta pegasse e eu escorregasse, eu ia cair. Tem a questão de andar como se estivesse embriagado, que é o primeiro sintoma que as pessoas não conhecem, lógico, por ser uma síndrome rara, e você querer que as pessoas que estão na rua saibam que existe essa síndrome, para não dizer que você está embriagado, é muito complicado. É muito mais fácil você ou calar e ouvir aquilo e não levar, ressignificar aquilo, ou se você ficar pirando, você vai brigar com todo mundo, vai discutir com todo mundo, porque ninguém tem a obrigação de saber que existe essa síndrome, que quem deveria ter a obrigação não liga muito, que são os médicos, né? Na verdade, quando eu falo da classe médica, eu não falo generalizando, tá? Porque tem muito médico interessado. Eu acho que a questão, o conhecimento de qualquer tipo de doença, qualquer tipo de síndrome, é muito importante. Primeiro, até primeiro pelo conhecimento mesmo, né? Pela informação. E segundo, para evitar, como você falou, a questão do preconceito. Porque existem pessoas que têm síndromes raras, existem pessoas que têm síndromes talvez muito mais graves que a minha, e são pessoas extremamente produtivas no dia a dia, na sociedade, no trabalho. E não se pode rotular essas pessoas de uma maneira equivocada. É muito importante que haja essa comunicação. Por exemplo, o que é que a pessoa que tem ossos de cristal ela tem? Por que é que ela não pode ficar só, por exemplo, que ela não pode levar uma pancada, ficar numa multidão, por exemplo, porque ela pode se machucar, ela pode ter uma fratura, e aí essa pessoa pode, se não for bem cuidada, ela pode ter uma nova fratura também. Hoje em dia comigo não, mas já teve casos de eu ter 3 fraturas no período de um mês, quando no auge da minha infância, quando no auge da gravidade da doença, né, que são geralmente os primeiros 7 anos de vida. Isso as pessoas, muito pouca gente não sabe, que nos 7 primeiros anos dificilmente as pessoas que têm o último grau de osteogênese, que não é o meu, mas elas sequer chegam aos 5 anos de idade. Muito difícil, né? Só chegar aos 5 anos de idade. Os médicos me deram 5 anos de vida, depois me deram 7. Depois não me deram mais nenhuma previsão, porque meio que desistiram, né? Já tinha passado as 2. É muito preconceito velado, né? As pessoas não gostam, elas não querem demonstrar que tem esse preconceito, mas acabam passando isso, né? Eu senti preconceito quando eu entrei na faculdade, eu senti bastante. Antes, sem falar que na adolescência você sente quando você está querendo conhecer alguém, aí você tem aquela dificuldade das pessoas aceitarem o fato de você ter uma doença que é degenerativa, então assusta no primeiro momento. Então, eu acredito que o preconceito é isso, né? Quando você não conhece algo e você julga aquilo. Então, as pessoas elas têm muito medo de ter alguma relação, alguma afetividade com pessoas que têm uma doença que é degenerativa, que você não sabe como vai estar depois. Eu me lembro uma vez, estava no zoológico,
uma senhora chegou e me ofereceu, na época acho que era R$ 2, R$ 3, como se eu estivesse lá pedindo algum tipo de doação, alguma coisa assim do tipo. Na verdade não era, né? Eu estava lá na fila zoológica para poder entrar mesmo. Já teve casos de crianças que ficam apontando para você e ficam rindo. Teve uma vez, no meu primeiro dia de aula aqui, quando eu estava no colégio Aldizem, lá no IPSEP, uma menina teve uma crise de choro quando me viu, ficou assustada, mas no outro dia já estava falando comigo normal. Assim, aconteciam muitas coisas. Essa coisa do preconceito afetava talvez muito mais a meus pais do que a mim. A mim nunca me afetou de me deixar mal, de me deixar revoltado. Tipo, agora com eles ficavam chatos, ficavam tristes, né? Porque não entendiam, né? As pessoas às vezes apontavam, diziam, começavam a rir, começavam a fazer comentários uma assim com a outra. Mas eu acredito muito isso, também além da falta de educação de algumas pessoas, ao desconhecimento. Porque na época, quando eu nasci, a osteogênese era uma doença que não era conhecida. E hoje existem vários casos de osteogênese, várias pessoas eu conheço que têm o mesmo problema do que Eu vejo que tem dois tipos de preconceito, né? O do outro, da sociedade, e a de si mesmo. Porque essa de si mesmo é a vitimização, né? A pessoa se sente vítima, né? Entra num processo de depressão, né? Não luta pelos seus direitos, então esse é o pior, porque acaba acelerando um processo que poderia ser retardado, pelo menos na luta, na sua vontade de lutar seus direitos, sabe? Mas essa forma de vitimização é terrível, é o que eu vejo muito. E as formas assim, que a sociedade também, ela é muito assistencialista. E não é por aí. Eu ainda digo, pessoal, vamos àquela velha provérbio, né? Ensine a pescar, mas não dê o peixe. É por aí. Por mais que hoje em dia a gente vê que as síndromes raras acometem todas as classes sociais, acometem todas as faixas etárias, não existe algo que explique, existe só a tendência que hoje 80% são de ordem genética. Sabe lá o propósito, se há algum propósito para isso, mas somos pessoas raras. E eu acho que as pessoas podem sim superar suas barreiras, podem superar seus desafios que às vezes lhes são dados. Eu procuro não deixar me abater, porque se você cair na cama, você não levanta mais. Não existe esse desconhecimento geral, falta pesquisa mesmo. Uma pesquisa que seja idônea, que não seja manipulada pela indústria farmacêutica. Que as pessoas não desistam dos seus sonhos, lutem sempre atrás dos seus objetivos e que ninguém pode limitar os sonhos de ninguém.